Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início ao nosso webinar dedicado ao tema Economia Circular na Indústria da Cortiça. Eu penso que estamos todos já em presença. Estão-me a ouvir? Estão? Perfeitamente. Ótimo. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos dar início ao webinar Economia Circular na Indústria da Cortiça. Mais uma iniciativa do projeto Cork9, que é um projeto da APCOR que está a decorrer há 1 ano e meio e que tem um conjunto de iniciativas, sendo que uma delas privilegia uma intervenção na área da economia circular e na indústria 4.0. Hoje dedicamos este encontro ao tema economia circular e contamos com o nosso parceiro estratégico nesta área, que é a LCG, aqui hoje representada pelo Nuno Almeida, que irá dinamizar esta sessão juntamente com os nossos oradores convidados, oriundos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Contaremos com a presença do Rui Santos, da Paula Antunes e do Nuno Cavaco. Esta iniciativa, como disse, resulta de um projeto APCOR, projeto este que é desenvolvido no âmbito das medidas de apoio do Compete 2020 e, portanto, também aqui um agradecimento a esta parceria público-privada de apoio do Governo português. Passaria de imediato a palavra ao Nuno Almeida, que dinamizará esta nossa ação. Nuno, obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Em termos daquilo que será o programa relativamente a este webinar, vamos dividir em duas partes. Portanto, uma parte de início, que será muito mais em termos da parte teórica desta temática da economia circular, que será apresentada pela professora Paula Antunes e pelo professor Rui Santos, e depois muito uma parte mais prática daquilo que será a aplicabilidade desta temática da economia circular dentro da indústria da cortiça, que será liderada por mim e pelo professor Nuno Cavaco. Nesse sentido, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Vamos ter depois, no final, a oportunidade para fazerem questões relativamente a esta aplicabilidade dentro da indústria da cortiça, e será também depois escutado um pequeno questionário de 2 questões no final da sessão, para poderem dar o vosso feedback, para podermos também evoluir estas sessões de webinars, para irmos mais de encontro daquilo que são as vossas necessidades. Portanto, mais uma vez, obrigado. Vou passar neste momento, então, a palavra à professora Paula Antunes, para poder expor aquilo que é a parte mais teórica da economia circular. Paula, por favor. Muito obrigada. Julgo que já estarão todos a ver a minha partilha de ecrã. Está perfeito. Está perfeito. Pronto, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar nesta sessão, que fazemos com muito gosto e muito entusiasmo. Eu não vos vou amassar com uma grande explicação teórica do que é a economia circular, apenas dar uma pequena introdução muito breve, e depois o meu colega Rui Santos discutirá alguns aspectos mais práticos da implementação. E, portanto, o conceito de economia circular surgiu recentemente e designa-se por economia circular um pouco por oposição ao paradigma atual que tem vincado na sociedade moderna de uma economia linear baseada na extração de recursos, no seu processamento para a produção de matérias-primas, consumo e disposição. Portanto, uma economia linear, como está aqui representado neste lado esquerdo da figura. Durante os anos, sei lá, 70, 80, temos vindo a evoluir num sentido, numa economia de reciclagem, portanto incentivar sistemas de reciclagem, em que tentamos que os materiais
durem, ou pelo menos alguns ciclos no sistema económico, mas essencialmente na extração de recursos, na sua utilização e no destino para aterro ou para outros destinos finais. O paradigma da economia circular é uma economia verdadeiramente circular, em que não existe quase extração de matérias-primas e não existe o conceito de resíduos. E, portanto, este conceito tem vindo a ser muito promovido por uma fundação, um think tank inglês, a Ellen MacArthur Foundation, que desenvolveu este esquema, que eu acho que explica muito bem a evolução ou mudança de paradigma do nosso modelo atual linear, em que temos a tal modelo económico do take, make, dispose, portanto, e produzir resíduos, e em que uma das características deste modelo linear é que os ciclos dos nutrientes, dos designados nutrientes técnicos e biológicos, acabam por ser misturados, o que dificulta depois a sua reutilização, a sua reciclagem, e, portanto, este modelo acaba por resultar em resíduos. Por sua vez, o paradigma da economia circular baseia-se na tal ideia de ter os nutrientes técnicos e biológicos a circular indefinidamente nos sistemas. A definição, existem muitas definições da economia circular, eu coloquei aqui esta tirada do site da Ellen MacArthur Foundation, que basicamente tem uma economia que é restauradora e regenerativa por design, portanto, estamos a falar não de adaptar os modelos e os sistemas económicos atuais, mas é de desenhá-los de forma a serem restauradores e regenerativos do ambiente, que visa manter os produtos, componentes e materiais com o maior valor em todo o momento, portanto pretende-se é que todos os materiais, todos os produtos, todas as componentes sejam mantidos no sistema económico o maior tempo possível e com o maior valor possível, e fazendo a tal distinção entre os ciclos técnicos e biológicos. Este diagrama aqui também é retirado do site da Ellen MacArthur Foundation e eu acho que sintetiza muito bem o modelo da economia circular. E, portanto, como eu disse anteriormente, o modelo da economia circular baseia-se num princípio fundamental, e por isto este diagrama é chamado diagrama da borboleta, em que nós temos que procuramos manter ao máximo separado. Por acaso o caso da cortiça é um caso interessante neste contexto, em que tentamos manter ao máximo separado o ciclo dos nutrientes ditos biológicos, aqui representados a verde neste diagrama, do ciclo dos nutrientes designados por nutrientes técnicos. E, portanto, o que nós tentamos no modelo de economia circular é manter estes ciclos o mais fechados possível, portanto funcionar em ciclo fechado e tentando desenhar o nosso ciclo dos ditos nutrientes técnicos muito à semelhança do que acontece nos ciclos na natureza, nos ciclos biológicos, em que os nutrientes, os materiais são infinitamente reciclados através dos ciclos da natureza, portanto no sistema natural é realmente aquele único sistema em que de facto existe consumo de recursos, consumo de materiais, de alimentos, mas que depois são sempre regenerados, restaurados, reciclados através dos processos naturais de recirculação de nutrientes. E, portanto, o que se tenta na economia circular é tentar, do lado do ciclo dos materiais técnicos, desenhar sistemas que sejam semelhantes e que sejam baseados também nesta recirculação e que podemos fazer de várias maneiras, por várias vias. Podemos fazer, por exemplo, prolongando a fase de uso dos sistemas, através, por exemplo, de uma economia da partilha da utilização, do uso conjunto, etc. Podemos depois fazer através da manutenção, de tentar ter esquemas de manutenção e de upgrade, depois sistemas de reutilização, sistemas de refabrico e, por último, sistemas de reciclagem. Portanto, tentar encontrar formas de prolongar a utilização dos materiais e componentes neste sistema técnico o maior tempo possível e tentando fechar estes ciclos e fechar sempre pelo caminho mais curto possível. Portanto, é sempre preferível ter, por exemplo, uma economia baseada na partilha do que uma baseada, por exemplo, no refabrico. Portanto, esta ideia de fechar ciclos. A economia circular assenta também em 3 princípios fundamentais, que é, por um lado, tentarmos preservar a nossa base de capital natural, tentarmos otimizar, tirar o maior valor possível dos recursos que extraímos e tentar minimizar aquilo que são as leakages, portanto a perda
de materiais, componentes do nosso sistema para os sistemas naturais, como poluição e resíduos. Só mais uma mensagem, uma reflexão: o conceito de economia circular não é propriamente uma ideia nova. Agora toda a gente fala, parece que apareceu o conceito de economia circular, mas havia muitos dos conceitos que são aplicados na economia circular já existiam anteriormente no domínio da engenharia do ambiente. Por exemplo, o conceito de reciclagem já existe há muito tempo, de análise de ciclo de vida, o conceito de biomimetismo, que também é muito uma das inspirações para a economia circular, que é a ideia de nós tentarmos desenhar sistemas económicos que tiram inspiração da natureza, porque de facto na natureza não existe o conceito de resíduo ou de poluição e, portanto, procurar inspiração na natureza. Também desenvolvimentos no domínio da ecologia industrial, que introduziu o conceito de simbioses industriais, que é uma das estratégias básicas da economia circular. Ou o conceito de cradle to cradle, desenvolvido anteriormente à economia circular e que foi o primeiro a identificar a existência destes dois ciclos, o tal ciclo natural e o ciclo dos nutrientes técnicos, e da ideia de termos esses ciclos a funcionarem em sistema fechado. Portanto, a economia circular o que fez foi trazer todos estes conceitos, todas estas ideias que se desenvolveram em escolas paralelas, por vias paralelas, e tentar trazê-las todas para uma framework unificadora. E o que distingue realmente o conceito de economia circular de todos os outros é esta visão muito sistémica e holística do sistema económico e, portanto, a ideia não é implementar medidas soltas, medidas a avulso para aumentar a eficiência de recursos, para reciclar um determinado componente, mas é repensarmos e redesenharmos os nossos sistemas económicos para serem circulares. E, portanto, é esta mudança de paradigma em que nós tentamos realmente repensar todos os sistemas e redesenhá-los à partida numa perspectiva sistémica e não de ações individuais para determinados objetivos. Aqui sintetizo um pouco os principais pontos onde a economia circular atua. Devemos atuar, por um lado, aos principais desafios para a economia circular. Por um lado, é tentarmos do lado do feeding the loop, portanto, da entrada de materiais, ter processos cada vez mais sustentáveis, baseados na exploração, por exemplo, de energias renováveis, de materiais, de recursos naturais renováveis, utilizando os recursos da melhor forma possível e com o menor impacto possível. Depois, aqui no lado dos processos de desenho, fabrico, distribuição, ter sistemas otimizados, portanto otimizarmos os nossos sistemas através, por exemplo, de conceitos de ecoeficiência, de melhor desenho de produtos, melhor desenho de processos. Depois, no lado da utilização e consumo, o que nós queremos é slow down the loop, portanto é abrandar, é que os materiais fiquem o maior tempo possível no nosso sistema, portanto é a ideia de slow down the loop, tornar o loop mais lento e, por fim, quando chegamos ao fim da sua utilização, tentar fechar o ciclo. E, portanto, eu acho que este diagrama ilustra muito bem essa tal abordagem sistémica de ciclo de vida e as várias estratégias de economia circular. Só aqui, este prometo que é o último, que eu também acho que mostra muito bem as grandes linhas de ação da economia circular. Aqui neste diagrama mostramos, vamos lá, 3 eixos de intervenção, que é um pouco a mesma ideia do anterior, que é a ideia que na economia circular nós temos 3 domínios de atuação. Por um lado é tentar fechar os ciclos, que é este eixo que está aqui representado. Por outro lado, abrandar, a tal ideia de slowdown, dos materiais ficarem mais tempo no nosso sistema. E por outro lado é narrowing the flows, portanto torná-los mais estreitos no sentido em que conseguimos tirar a utilidade com a menor quantidade de recursos possível, portanto sermos mais eficientes na nossa utilização de recursos. Quando nós estamos numa economia mais baseada só na reciclagem, muitas vezes o que estamos é tentar passar de ciclos lineares para ciclos um pouco mais circulares. Por exemplo, o foco da ecoeficiência é muito na ideia de narrowing the flows, portanto utilizar os recursos de uma forma mais eficiente, aumentar a eficiência. Na economia circular nós pretendemos, com o ecodesign, por exemplo, muitas vezes foca-se na extensão do ciclo de vida. A economia circular traz estes conceitos todos, tenta atingir ou
alcançar objetivos nestas 3 dimensões e, portanto, passarmos para sistemas que são cada vez mais longos, mais estreitos e mais fechados. O grande paradigma da economia circular e a grande diferença, e era a grande mensagem que eu queria deixar. Para pôr em prática ou implementar esta ideia da economia circular nas empresas, é preciso termos modelos de negócio ajustados que tornem viável economicamente estas estratégias de economia circular. E, portanto, existe um conjunto de modelos de negócio que podem ser utilizados para materializar a economia circular, que passam pelo desenvolvimento de estratégias de reciclagem, por simbioses industriais, pela instalação de sistemas de recolha, reparação, manutenção, por modelos de negócio baseados na venda de serviços em vez da venda de produtos, lock-in, desenho modular, sistemas com cadeias curtas, mas eu agora passava a palavra ao Rui para continuar e discutir um pouco alguns aspectos sobre a implementação na prática destes modelos de negócio. Obrigado, Paula, e obrigado, reforço o agradecimento pelo convite para estarmos presentes. É com muito gosto que participamos neste webinar e que partilhamos estas ideias, que temos todo o interesse em discutir. A Paula trouxe-nos aqui uma mensagem que é, no fundo, uma mensagem que mostra como o conceito foi sendo construído, foi sendo desenvolvido, como o conceito de economia circular é um conceito integrador de muitos outros conceitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo por vários ramos da ciência e que mostra que, sendo um conceito integrador e com uma visão sistémica, é naturalmente um conceito complexo e que nos traz dificuldades de implementação. E, portanto, as duas questões que se podem aqui colocar depois desta apresentação é porque é que o conceito de economia circular, no fundo, fazendo uso de muitos outros conceitos desenvolvidos anteriormente, ecoeficiência, biomimetismo, simbioses industriais, porque é que ele ganhou a importância que ganhou nos anos mais recentes e porque é que, apesar de ter ganho essa importância, se vê alguma dificuldade na sua implementação. E, portanto, eram essas duas reflexões que eu gostava de trazer à discussão. E um primeiro ponto é que ele passou a ser um conceito tão falado e tão discutido a partir do momento em que aparece, e sobretudo na Europa, a partir do momento em que aparece o novo Plano de Ação para a Economia Circular de dezembro de 2015. Um plano de ação que foi agora renovado ao novo Plano de Ação para a Economia Circular da União Europeia de março de 2020, de 11 de março, portanto que aparece numa altura em que aparece também todo este problema da pandemia, portanto fica assim um pouco escondido e é pouco discutido, mas é no fundo uma renovação de compromisso da União Europeia em considerar que a economia circular deve ser um dos grandes alicerces do chamado Pacto Ecológico Europeu, o novo roteiro da Europa para o crescimento sustentável e, portanto, colocam a economia circular como um eixo fundamental da estratégia de desenvolvimento sustentável da própria União Europeia. E esse novo plano de ação vai estabelecendo um conjunto de setores prioritários, em que o setor da cortiça obviamente não aparece, naturalmente os setores prioritários são os setores dos têxteis, da construção, da alimentação, mas não sendo o setor da cortiça um setor prioritário, é um setor que tem ligações com muitos dos outros setores prioritários, nomeadamente com o setor da construção de edifícios, onde a União Europeia visa uma estratégia global para a sustentabilidade do ambiente construído, que promova a aplicação de princípios de circularidade aos edifícios, e é, por exemplo, no setor das embalagens, onde a Comissão Europeia vai propor um reforço dos requisitos essenciais obrigatórios aplicáveis a todas as embalagens que são colocadas no mercado da União Europeia. Portanto, esta visão da União Europeia é uma visão em que mostra bem como é importante não só escolher focos prioritários de atuação, como é importante olhar para toda a cadeia de valor e capacitar, nomeadamente, os consumidores, para que os consumidores possam ter um papel importante sobre questões como a reparabilidade e a durabilidade dos produtos e, no fundo, que nas suas escolhas de consumo, que eles consigam fazer escolhas sustentáveis do ponto de vista ambiental com base neste conceito de circularidade. A União Europeia coloca à disposição um conjunto de fundos para apoiar esta transição para a economia circular, que vão desde os fundos de coesão, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o programa LIFE, bem como financiamentos que são concedidos a título de vários programas sociais de investigação e de inovação. E, portanto, uma das tarefas é descobrir onde estão estes fundos,
e como é que eles podem ser, no fundo, canalizados para promover a mudança que se pretende promover. O plano de ação inclui igualmente uma referência à necessidade de mobilizar financiamentos privados de forma a apoiar esta economia circular e, nomeadamente, através do programa InvestEU. E, portanto, eu chamava a atenção para a necessidade de nós que estão a ser concedidos pela União Europeia. Portugal também tem um plano de ação, que é de 2017, portanto apareceu em finais de 2017, portanto cerca de 2 anos depois do primeiro plano de ação para a economia circular da União Europeia, e que também indica um conjunto de níveis de operação a nível nacional, regional, setorial, em que também elenca um conjunto de apoios possíveis para a ação. Mas eu queria chamar a atenção que as políticas públicas podem ser fundamentais para esta transição, porque nem sempre necessariamente aquilo que se pretende com a economia circular, nem sempre necessariamente alinha desde logo os interesses privados e o interesse social. Em muitas situações alinhará, e portanto nós temos situações win-win, digamos assim, em que a busca de soluções de circularidade podem beneficiar o próprio agente que as vai promover do ponto de vista económico, pela redução de custos, pela redução da incorporação de materiais, de energia, por novas oportunidades de negócio, por várias formas. Mas nem sempre isto acontece necessariamente. E por vezes as políticas públicas podem ter um papel fundamental, não só do ponto de vista de alavancarem financeiramente as oportunidades que vão surgindo, como elas próprias de promoverem este alinhamento entre o interesse privado e o interesse social. E, portanto, digamos assim, as políticas públicas têm esta dupla faceta, uma faceta de financiamento, que é fundamental, porque muitas vezes as pequenas empresas, no setor da cortiça nós encontramos isso também, as pequenas empresas até podem identificar boas oportunidades, mas não as conseguem colocar em ação por dificuldades de alavancar financeiramente essa ação. Mas, para além da função de financiamento, tem também aqui uma missão importante de criar instrumentos que criem incentivos, que alinhem, no fundo, incentivos para os comportamentos desejados. Obviamente que isto, do ponto de vista teórico, parece que tudo está a ser feito, e daí este conceito ser trazido para a discussão nos últimos anos, mas eu julgo que há aqui um longo caminho a percorrer, porque esta passagem para a ação requer necessariamente um longo período de execução e sem avanços e recuos, porque nós, quando estamos, como a Paula tentou demonstrar, verdadeiramente aplicar, implementar a economia circular é implementar um novo paradigma. Portanto, não se trata aqui de ações isoladas, de pequenas ações isoladas, não trata-se de um novo paradigma. E o novo paradigma necessariamente requer tempo, requer recursos e requer continuidade nas políticas e na ação. E, portanto, obviamente que esta ação política está, digamos assim, no início. Reparem que não é por acaso que a Comissão Europeia tem um plano de ação de 2015 e já está com um novo plano de ação em 2020. Isto vai ser necessário ir ajustando ao longo do tempo, de acordo com aquilo que vai sendo também o caminho percorrido. E nota-se uma evolução entre 2015 e 2020, o que é bom. Portanto, estamos a fazer caminho, estamos a avançar. Também queria deixar aqui uma nota sobre esta última parte da intervenção da Paula, em que chama a atenção para esta amálgama, digamos assim, de estratégias possíveis. E nesta amálgama de estratégias possíveis, há estratégias que são claramente mais fáceis de executar do que outras. Se nós estivermos a falar ao nível da reciclagem, da redução da incorporação de materiais, portanto, o conceito de ecoeficiência, obviamente que é mais fácil de aplicar do que se estivermos a falar de simbioses industriais ou espaciais. Há umas, digamos, há estratégias que requerem uma perspectiva ainda mais sistémica ou que fazem uma maior exigência nesta perspectiva sistémica e que naturalmente são mais difíceis de aplicar. E, portanto, se calhar, no próprio caminho, na própria ação, tem que se pensar sempre que isto é para ser feito, é um processo que requer tempo, que requer um planeamento, que deve ser feito de forma progressiva, obviamente tentando aproveitar as oportunidades que são mais fáceis numa fase inicial e depois indo incrementalmente evoluindo para aquilo que são as estratégias mais complexas e mais exigentes. A exigência de envolver toda a cadeia de valor é fundamental. Nós, se não envolvermos a cadeia de valor até aos consumidores finais, e se ficarmos sempre a olhar muito para a economia circular como algo que pode ser aplicado ao nível do processo industrial, ao nível da unidade,
obviamente ficamos muito condicionados e se calhar vamos ficar condicionados àquelas estratégias que se calhar são as mais fáceis, mas que também são as menos inovadoras. São as estratégias, no fundo, que já fazíamos há um tempo atrás e, portanto, que agora estão englobadas neste conceito de economia circular, mas que não nos trazem propriamente nada de muito novo. E, portanto, olhar para toda a cadeia de valor, até aos consumidores, perceber o papel da logística, perceber o papel do financiamento, perceber a necessidade de mudar culturalmente e mudar as próprias atitudes é fundamental para se conseguir fazer esta mudança de paradigma. E, portanto, eu não queria alongar muito para depois dar tempo para a discussão e para as restantes apresentações. O que eu vejo no setor da cortiça é que o setor da cortiça, não sendo eleito como um setor prioritário nestas várias estratégias, nós nunca encontramos lá uma referência direta ao setor da cortiça, mas o setor da cortiça tem a felicidade de lidar com um material que tem características verdadeiramente excepcionais para ter um papel relevante numa estratégia de circularidade. Porquê? Porque é um material que permite múltiplas oportunidades de utilização e de substituição de outros materiais menos desejáveis, pela durabilidade, pela capacidade de reutilização e pela sua importância no contexto nacional. Portanto, tem tudo para ser um setor particularmente acarinhado nas políticas públicas nacionais. E, portanto, o que é que eu penso que deve ser feito para se tentar aproveitar isto, para além de toda a necessidade de estudar do ponto de vista técnico, de desenvolver soluções, portanto, da inovação que é necessário colocar no processo, para aproveitar estas oportunidades, para além de tudo isso, dessa mudança de atitude, de compreender que é um novo paradigma, eu julgo que faz aqui todo o sentido que o setor tenha uma estratégia agressiva no bom sentido, agressiva no sentido de não se focar exclusivamente na procura de oportunidades intrasetoriais, ou seja, de olhar apenas para dentro, olhar só para o próprio setor da cortiça e olhar para cada unidade industrial de per si, mas sobretudo olhar para a busca de oportunidades na interação com outros setores. Portanto, a circularidade exige interação com outros setores, é aí que estarão as melhores oportunidades e, portanto, é aí que a cortiça se calhar pode encontrar um novo papel na interação com esses novos setores, no desenvolvimento de novos produtos, na substituição de produtos existentes, de materiais existentes, etc. E manter também um diálogo, para além de manter este diálogo com outros setores, manter também um diálogo próximo com os decisores políticos, porque eu de facto acho que este setor é um setor que merece ser particularmente acarinhado pelas razões que já disse e é um setor que merece ter um foco na estratégia de circularidade do país. Portanto, a estratégia de circularidade do país, obviamente deve seguir as orientações que são a estratégia de circularidade da União Europeia, mas deve adaptar-se àquilo que são as condições específicas nacionais e nessas condições específicas o setor da cortiça pode ter um papel fundamental. E, portanto, eu acho que para aproveitar essas oportunidades não pode ficar parado à espera que as coisas aconteçam. O setor tem que ter esta estratégia que eu lhe chamo agressiva no bom sentido, agressiva na interação com outros setores e agressiva na interação com os decisores políticos. E, portanto, era esta mensagem, este primeiro comentário que eu queria deixar. Obrigado. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Paula, pelas vossas palavras. Claramente concordo convosco relativamente à estratégia de circularidade por parte da indústria da cortiça, mas de salientar o seguinte, que é daquilo que, e depois vamos aqui agora apresentar algumas ideias em termos de aplicabilidade, dizer que foi com bastante agrado que quando visitámos a indústria, seja a partir daquilo que é a microempresa até à grande empresa, foi extremamente gratificante perceber que estamos a falar de uma indústria muito madura relativamente àquilo que é o próprio aproveitamento desde o início da matéria-prima mais nobre até ao pó, por exemplo, para gerar energia. Portanto, estamos a falar de uma indústria onde nada é desperdiçado e tudo é reaproveitado. E, portanto, pegando já nesta cultura que existe dentro da indústria da cortiça, podemos dar o passo seguinte, mantendo esta quase liderança naquilo que é a forma de trabalhar e a forma de ver a economia circular, aproveitando aqui os outros setores industriais para podermos fazer evoluir a própria indústria da cortiça. Passava agora a palavra ao professor Nuno Cavaco para poder dar então aqui o seu output. Nuno, por favor.
Bom dia a todos, obrigado também pelo convite, é um gosto estar convosco nesta manhã e tem sido também um gosto trabalhar convosco neste projeto e daqui também as minhas felicitações pela coragem de realizar este projeto que é transformador do setor. E aquilo que eu gostava de salientar, no fundo, era fazer aqui uma pequena ponte entre aquilo que já foi apresentado pela professora Paula e pelo professor Rui, com aquilo que efetivamente é o projeto em si e como é que este projeto pode efetivamente ser um instrumento de alavancagem do setor no que concerne à economia circular. Parece-me que há aqui três conceitos muito relevantes que foram apresentados e que eu gostaria de sistematizar, nomeadamente a tal visão integrada. É necessário nós termos uma visão integrada relativamente àquilo que é o nosso setor, ver a nossa indústria ou a nossa atividade inserida numa cadeia de valor que é mais vasta do que aquilo que é a nossa relação direta com fornecedores a montante e com clientes a jusante, porque se nós efetivamente tivermos esta capacidade de visualizar a nossa cadeia de valor e como é que nós aportamos mais-valias nessa cadeia de valor e nos relacionamentos e na forma como interagimos na transição de materiais nessa lógica, mais facilmente também vamos ter consciência dos benefícios que podemos retirar de uma implementação ou da implementação de soluções de economia circular. Portanto, isto para fazer aqui a ponte com a tal aplicabilidade, muitos conceitos foram já clarificados, mistificados, e a questão que se coloca é como é que eu os vou aplicar. Portanto, ou seja, isto é aplicável ao setor da cortiça? É claro que sim. É claro que sim. O Luís Santos, a Paula e o próprio Nuno também já referiram que, sendo ou tratando-se de um produto natural, estamos aqui até mais predispostos a ações e a iniciativas que promovem até naturalmente uma adoção de práticas conducentes à economia circular. Eu até acrescentaria mais, que é, temos talvez um sentido de responsabilidade até superior que outros setores, porque lidamos com um produto único que tem muita expressão a nível da nossa economia e mais faz parte da nossa cultura. E eu aqui também gostaria de fazer mais uma ligação que me parece importante. Portanto, para além daquele aspecto da visão integrada, a simbiose industrial também me parece algo que é absolutamente fundamental nós conseguimos garantir quando estamos a avaliar soluções aplicáveis ao nosso setor. Mais uma vez, para conseguirmos fazer isso, temos de ter a noção do todo. Temos de saber que influências ou como é que eu influencio a minha cadeia de valor e de que forma é que a cadeia de valor me influencia a mim. Por último, e tem a ver com este aspecto, é a economia da partilha. E, portanto, se estamos a falar de circulação de materiais e que estamos a falar, e a professora Paula referiu muito bem que nós estamos a querer perpetuar ou aumentar a vida útil ou o ciclo de vida útil dos materiais, portanto, nós temos que ter aqui uma lógica de partilha. Isso conduz-me a três também reflexões. Que nós temos de ter uma consciência de que a economia circular não é uma moda, de facto, são conceitos que devem ser materializados na implementação de soluções. Porquê? Porque traduzem valor, reduzem custos, aumentam eficiências e também têm impacto positivo na nossa sociedade, no ambiente e na sociedade. Mas, para além desta consciência que, por um lado, é algo que já não é um nice to have, portanto é um must have, temos de ter a consciência de fazer um balanceamento entre aquilo que vamos implementar e o retorno que vamos obter. Portanto, sim, encarar soluções de economia circular devem ser consideradas, mas devem ser consideradas numa lógica de sustentabilidade do próprio negócio. Portanto, quando nós estamos a falar de adaptabilidade de soluções que têm a ver com a economia circular, devemos fazê-las sempre numa lógica de
sustentabilidade da nossa atividade. Não estamos só a falar de sustentabilidade ambiental. Tradicionalmente, quando se fala de sustentabilidade, pensamos sempre no meio ambiente, e quando falamos de economia circular também, aquilo que é a primeira coisa que nos vem à mente é o ambiente, mas não, sustentabilidade tem 3 pilares, tem o pilar do ambiente, o pilar social e o pilar económico. E, portanto, quando nós olhamos para estas 3 dimensões, que são os pilares da sustentabilidade, a economia circular acaba por também desempenhar aqui um papel que acaba por ser uma cola agregadora, a tal visão integrada, que é capaz de alavancar a economia, que é capaz de ter preocupações sociais e, obviamente, tem um impacto direto naquilo que é o ambiente. Portanto, isto para vos dizer que parece-me absolutamente fundamental nós encararmos a economia circular não só como um princípio, mas também como um instrumento que não só nos coloca numa vanguarda em termos de visibilidade na sociedade e nos setores e em termos de economia como um todo, como pioneiros e como responsáveis de uma indústria cada vez mais amiga do ambiente, mais eficiente, mais geradora de valor, mas também sermos capazes de interiorizar aquilo que são os impactos reais dos benefícios que a adoção de práticas destas podem significar para o aumento da nossa competitividade. Portanto, e era esta a mensagem que eu gostava de passar, numa lógica da aplicabilidade das soluções que podem ser enquadradas num contexto de economia circular, ter em atenção que essas soluções podem efetivamente introduzir um conjunto de benefícios. O professor Rui referiu que por vezes a consciência que temos é que só estamos a fazer isto porque é uma obrigação legal ou porque nos ajuda a cumprir legalmente um conjunto de requisitos, ou porque é uma orientação política, mas efetivamente se eu tiver que olhar e se tiver que fazer tipo um plano de ação com uma priorização, eu deverei selecionar das soluções que são mais adaptáveis àquilo que é o meu contexto, à minha atividade, eu deverei fazê-las numa lógica de retorno e de geração de valor e de benefícios para a minha atividade. E, portanto, fazendo este balanceamento entre soluções que existem, que estão enquadradas em economia circular e que aquelas que me vão introduzir maior eficiência e maior vantagem competitiva, deverão ser essas que eu devo induzir numa lógica prioritária, mesmo para ganhar uma dinâmica, para ganhar conhecimento, propriedade e com as poupanças que eventualmente eu consiga gerar por meio da implementação dessas soluções, poder também conseguir, de alguma forma, ganhar aqui uma alavanca financeira para introduzir outro tipo de soluções, eventualmente mais sofisticadas e mais complexas. E, portanto, aqui parece-me, para fazer aqui o fecho e passar a palavra ao Nuno, que irá apresentar o estudo, parece-me que é muito importante o setor e a própria APCOR e os seus associados terem aqui um instrumento que acaba por ser uma ferramenta não só de análise, de diagnóstico sobre a maturidade das empresas relativamente ao seu posicionamento dentro da cadeia de valor do setor da cortiça, como é que podem alavancar a sua atividade por via destas soluções, mas também perceber que tipo de soluções podem ser mais adequadas e mais implementáveis. O Rui, só para terminar, o Rui referiu aqui um aspecto que é muito importante, do meu ponto de vista. Todos nós sabemos que incentivos são, de facto, um incentivo a que as indústrias e as empresas possam fazer coisas e, portanto, havendo também esses regimes e uma política orientada ao apoio às empresas para desenvolver este tipo de soluções, o setor deve aproveitá-las, com certeza. Portanto, e sem demoras, muito obrigado pelo convite e estou aqui disponível para alguma questão que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigado, Nuno, pelas tuas palavras. Vamos então, e aproveitando esta aplicabilidade relativamente da economia circular dentro da fileira da cortiça, vamos então apresentar aquilo que é as nossas ideias em termos de aplicação de algumas soluções. Portanto, claramente, o que é que podemos neste caso fazer? Existem 4 pilares que sustentam aquilo que é a aplicabilidade da economia circular dentro da fileira da cortiça,
que passa pela melhoria da eficiência energética, pelo investimento em energias renováveis, pela optimização do uso da água e pelo aproveitamento de subprodutos. Como depois vão constatar, cada uma destas iniciativas, nós temos 7 iniciativas para o setor da cortiça, vai ter depois as suas próprias vantagens em termos daquilo que é a sustentabilidade para o vosso negócio. Portanto, começando pela parte inicial da primeira ideia relativamente à melhoria da eficiência energética, passa por ter contadores parciais. Contadores esses que vão permitir ter uma gestão do consumo, uma redução do próprio consumo de energia, uma melhoria das condições da própria segurança, uma prevenção ou redução de anomalias e uma facilidade de implementação. As vantagens que isso traz, claramente uma redução de incidentes e uma própria redução do tempo de paragem. Como segunda iniciativa, prende-se com a questão da implementação de caldeiras de condensação, que permite uma reutilização de energia contida nos gases de combustão, uma maior eficiência energética e uma geração de calor para sistemas de aquecimento e climatização. Em termos de vantagens, claramente aqui uma clara redução de custos e uma melhoria em termos do próprio aproveitamento. De seguida, como terceira iniciativa, temos a implementação de iluminação LED dentro das organizações, que vai permitir ter um melhor fluxo de iluminação semelhante. Portanto, aqui uma transversalidade em termos daquilo que é o constante da própria iluminação dentro das vossas organizações, um menor consumo energético, uma maior durabilidade. O LED tem uma grande durabilidade face àquilo que era as lâmpadas convencionais e tem uma maior possibilidade de reciclagem. Em termos de vantagens, claramente aqui a redução de custos, portanto indo muito naquilo que é a parte da sustentabilidade financeira, aumento da sustentabilidade financeira dentro das organizações, uma redução das emissões de carbono e uma maior fiabilidade. E isto prende-se com a sua própria durabilidade em termos de iluminação LED. Como quarta iniciativa, ainda dentro da melhoria da eficiência energética, propomos o isolamento em condutas, que vai permitir ter uma redução de perdas de calor, que previne condensações, que obedece a requisitos legais e que claramente aqui aumenta a própria eficiência energética. Como vantagens, a própria redução de custos, o aumento da segurança e o cumprimento da própria legislação. Agora, passando para a parte do investimento em energias renováveis, como medida temos a implementação solar de fotovoltaica, portanto, que vai permitir ter uma maior durabilidade em termos de equipamento, tem uma maior autonomia, é uma energia muito mais limpa e permite a redução de valor económico a curto e médio prazo. Portanto, como vantagem, claramente a redução de custos e a redução das próprias emissões de carbono. Para o próximo eixo, em termos de otimização do uso da água, temos a monitorização e a recirculação da própria água, que vai permitir ter uma redução do próprio consumo da água e a recuperação do próprio valor económico. Como clara vantagem, a redução de custos, mais uma vez, e a redução das emissões. Por último, como sétima ideia de implementação dentro daquilo que é a economia circular, temos a valorização de resíduos. Esta valorização de resíduos vai permitir a redução de custos, a valorização de subprodutos e novos modelos de negócio. Atenção que nós, nas visitas que fizemos à indústria, este já foi um ponto onde vimos implementado em várias empresas. Portanto, como vantagens, temos a redução de custos, o aumento de receitas e a própria redução de desperdícios. Portanto, isto são 7 ideias transversais para a aplicabilidade da economia circular, que claramente, como podem ver, existe aqui um padrão em termos da sustentabilidade financeira. Aplicando estas medidas, vamos claramente conseguir ter aqui uma redução de custos
e inerente a isso também um aumento de receitas dentro daquilo que é a necessidade do próprio investimento. Vamos então em termos de eixos de intervenção da economia circular. A APCOR irá apoiar os seus associados na implementação da economia circular, atuando em 4 eixos. Esses eixos são o talento e mudança, a estratégia e parcerias, operações e tecnologia e na comunicação e imagem. Portanto, isto é o início daquilo que é o apoio que a APCOR vai dar aos seus associados, transmitindo aquilo que deve ser a evolução do setor dentro da economia circular. Aproveito para vos dizer que no dia 16 de junho vamos fazer um novo webinar, neste caso tocando naquilo que é a indústria 4.0, mas portanto isto é o início de uma estratégia que a APCOR tem para poder fazer evoluir o próprio setor naquilo que são as novas tendências e em termos daquilo que pode ser também o crescimento sustentável da indústria em termos nacionais e internacionais. E como é que vai conseguir atuar nestes 4 eixos? O início deste apoio que a APCOR vai dar aos associados é através de uma ferramenta que é a Cork Info. O que é isto? Esta ferramenta neste momento já está disponível na área de associados dentro do portal da APCOR. Estamos a falar de uma ferramenta que vai fazer ter uma análise através de um questionário. Os associados vão fazer uma caracterização daquilo que é o grau de maturidade ou da implementação da economia circular, com perguntas muito simples para percebermos qual é que é o estado de implementação que existe neste momento na vossa indústria, na vossa organização, e no final aquilo que vai permitir é dar aqui um conjunto de orientações para poder fazer evoluir o seu negócio dentro daquilo que falámos anteriormente na implementação da economia circular. Que claramente aquilo que foi a nossa grande preocupação é ter uma continuidade da implementação da economia circular de uma forma sustentável e focando muito naquilo que é a possibilidade, sendo sustentável, e como também disse o professor Nuno Cavaco, naquilo que são os 4 eixos, sendo que temos uma grande preocupação clara pela parte financeira e económica, mas claramente ajudando naquilo que é a continuidade da implementação e facilitando deste modo esta mesma aplicabilidade da implementação da economia circular dentro do vosso setor. Portanto, a ferramenta, como eu disse, pode ser acedida e está aqui exemplificado como é que podemos aceder a este próprio inquérito. Convido a todos a seguir esta sessão para fazerem esse mesmo questionário, que vão ver que facilmente no final existe um relatório bastante interessante e aquilo que eu vos peço é sejam muito criteriosos e muito reais naquilo que é o estado da vossa organização para poderem ter o máximo o melhor feedback possível daquilo que será a evolução da implementação da economia circular dentro das vossas organizações. Nós sabemos que isto é um caminho, ok? Portanto, há empresas que estão mais bem preparadas, há outras que não estão, mas queremos rapidamente ajudar todas as empresas para se conseguirem posicionar e deste modo ganharem eficiência, quer seja em termos operacionais, quer seja em termos financeiros. Com isto, apresento-vos agora aqui um pequeno vídeo daquilo que é o próprio resumo desta sessão e a seguir ao vídeo convido a todos a fazerem as vossas questões, querem termos daquilo que podem ser dúvidas em termos teóricos, podem ser dúvidas em termos de aplicabilidade prática da economia circular dentro das vossas organizações. Portanto, aproveitem durante o vídeo para pensar em algumas questões e teremos todo o gosto em poder responder às mesmas. A economia circular é uma nova forma de pensar tudo o que produzimos. Passamos de um modelo económico linear para um novo modelo que vai para além da reciclagem dos produtos.
A fileira da cortiça é um excelente exemplo do que é a economia circular, uma vez que tudo é aproveitado, desde a matéria-prima mais nobre até ao pó para gerar energia. Nada é desperdiçado. É importante que a fileira da cortiça continue a pensar em medidas de como reciclar, reutilizar, remodelar e redesenhar. Neste sentido, existem 3 grandes oportunidades para as empresas. Primeiro, a reciclagem e recuperação de materiais, que pode ser promovida através do desenho e implementação de sistemas de recolha e reciclagem de rolhas usadas, o desenvolvimento de novos materiais e produtos com base em cortiça reciclada ou estabelecimento de parcerias com outras indústrias, construção, mobiliário, arte e design. Segundo, aquisição de cortiça certificada pela qualidade e sustentabilidade, que pode ser promovida através da certificação florestal, que garanta a gestão florestal sustentável dos montados. Terceiro, produção de mais rolhas, com melhor qualidade enquanto se reduz os impactos ecológicos e a intensidade de consumo de cortiça, e que pode ser promovida através de investimento em energias renováveis, como por exemplo a instalação de painéis fotovoltaicos nas fábricas. Otimização do uso de água através de, por exemplo, instalação de sistemas que permitam a monitorização do consumo de água e a reutilização de água. E investimento em medidas de melhoria da eficácia energética, como por exemplo, instalação de iluminação LED, contadores parciais e caldeira de condensação. E a sua empresa? Como está na ótica da economia circular? Qual o caminho a percorrer? A APCOR disponibiliza a todos os associados a ferramenta Cork Info, uma medida revolucionária que fornece uma escala sobre o estado atual da empresa relativamente à economia circular e que apresenta as linhas orientadoras para que a possa tornar uma referência. Seja sustentável, seja circular. Ok, vamos então dar início aqui às nossas questões. Relativamente à apresentação, sim, a apresentação inclusivamente nós estamos a fazer um live que depois vai estar disponível, e a apresentação que nós fizemos vai estar também disponível dentro do site da própria APCOR. Pronto, temos aqui uma pergunta que é relativamente à implementação de energia solar térmica de concentração para produção, nomeadamente em termos do vapor de alta temperatura para a produção de aglomerado. Claramente é assim, estas são algumas medidas que nós tínhamos implementado, que tínhamos sugerido, e esta implementação de energia solar térmica também está dentro daquilo que é depois um relatório mais extenso da aplicabilidade da própria economia circular. Próxima pergunta. Eu se calhar dava esta questão para o professor Rui Santos. Como é que a fileira da cortiça pode melhorar o seu desempenho quanto à reciclagem? Muito obrigado. Eu não sou especialista em reciclagem, de qualquer maneira, eu julgo que, obviamente, que há sempre algo a fazer. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da oportunidade que ainda há na recolha de cortiça de embalagem, por exemplo, que é uma preocupação atual da própria Comissão Europeia, que os designados outros materiais de embalagem que não estão naquelas que são as fileiras habituais, o papel, os plásticos, o vidro, que sejam também sujeitas a sistemas de recolha e para posterior reciclagem e reaproveitamento. E, portanto, estou-me a lembrar que nesses outros materiais de embalagem, a cortiça, nomeadamente as folhas de cortiça, representam um espaço muito, muito importante. Serão mesmo, talvez, o material mais importante dentre esses outros materiais de embalagem. E aí há um potencial enorme. Nós sabemos todos que há o projeto Green Cork, que faz o aproveitamento já da recolha de rolhas, mas há aí um espaço claramente para melhorar e para se pensar na oportunidade de criação de um novo sistema de recolha de rolhas. E, portanto, isso, aliás, julgo que é algo que está a ser pensado e que, eventualmente, num futuro breve, haverá propostas nesse sentido.
mas eu acompanho aqui um pouco aquilo que já foi dito antes, que é este setor, se nós olharmos apenas para o setor em si mesmo, ou seja, para o ciclo da cortiça, desde a sua produção natural até à sua utilização e depois reutilização dentro do próprio setor e aproveitamento, nós vemos que é um setor que realmente já tem muito caminho feito e que é um setor que no essencial já aproveita muitas oportunidades de ecoeficiência no setor. Eu, como tentei transmitir durante a minha intervenção, não sei se a mensagem foi clara, eu penso que o setor, o maior potencial futuro do setor, pensando num prazo mais longo, e portanto não pensando em ações de curto prazo, como esta que eu estava a referir, fazer a recolha das rolhas de cortiça e com isso tentar a sua reintrodução no processo produtivo. E sabemos que o processo produtivo claramente tem mais do que capacidade de absorver todas as rolhas que possam ser recolhidas e mais algumas. Portanto, não temos sequer um problema ajusante de dizer vamos recolher rolhas, mas depois não há como lhes dar destino. Não, sabemos que o destino está asseguradíssimo. Portanto, essas coisas devem ser feitas, não há dúvida nenhuma. Ainda estamos a pensar um bocadinho no setor, aqui já na ligação com o consumo e com os resíduos, mas eu acho que o grande, em termos futuros, onde o setor poderá encontrar oportunidades de economia circular, é olhando para os outros setores, é promovendo interações com os outros setores, é pensar como é que no setor da construção, que é um setor prioritário na própria estratégia para a economia circular, no plano de ação para a economia circular da União Europeia, como é que no setor da construção a cortiça se pode posicionar com um papel mais importante e pode contribuir para esse incremento da circularidade. Como é que no setor do mobiliário ou da arte o pode fazer? E, portanto, eu julgo que uma boa parte das oportunidades mais sistémicas, mais integradoras, como a Paula referiu na sua mensagem, estarão naquelas em que o setor consiga olhar para fora do setor e para a sua interação com outros setores. Ok, muito obrigado, Rui. Deixava também aqui mais uma pergunta. Relativamente, isto tanto pode ser tanto para a Paula como para o Rui, como é que se equaciona o aspecto, por exemplo, do sequestro do carbono na matéria da cortiça numa perspectiva de economia circular? Esta pergunta vai pelo Luís Gil. Bom, eu acho que obviamente a questão do sequestro de carbono é relevante, se bem que no meu entendimento não é a preocupação central da economia circular e portanto, quer dizer, é óbvio que a cortiça é um produto que tem numerosas vantagens em termos de sistema natural, não é? Porque pela sua própria matéria-prima, pelos montados, todos nós conhecemos os benefícios da fonte de matéria-prima dos sobreiros, não é? São os montados que prestam numerosos designados serviços dos ecossistemas, entre eles está o sequestro de carbono. O sequestro de carbono, no caso dos montados, é não só aquele que está associado ao carbono que é sequestrado na própria para o sequestro de carbono ao nível dos solos, da vegetação, etc. E, portanto, eu acho que é relevante, eu acho que é muito importante esta dimensão do sequestro de carbono e acho que se calhar o setor também pode aí fazer, já existem alguns estudos, existem alguns dados sobre isso e focando sobretudo, eu diria que mais do que focar apenas no sequestro de carbono era ligar com uma outra dimensão de política que cada vez tem mais relevância e que tem algumas ligações com a economia circular, embora essa ligação não tenha sido estabelecida ou explorada se calhar com todo o seu potencial, que é a noção de serviços dos ecossistemas e portanto fazer valorizar e fazer demonstrar o valor dos serviços dos ecossistemas que estão associados à fileira da cortiça e isso também é outra dimensão muito importante e muito relevante e que se calhar faria sentido, se calhar a própria APCOR também fazer uma reflexão, e existem também muitos estudos e já muitos trabalhos nessa área, acerca do contributo do setor para
serviços dos ecossistemas, entre os quais está o serviço de sequestro de carbono, mas existem muitos outros que não são tão falados como o sequestro de carbono e que são muito relevantes, como a regulação do ciclo hidrológico, a formação do solo, etc., a proteção da biodiversidade. Existe uma panóplia de serviços de ecossistemas para os quais o setor da cortiça contribui muito positivamente e que não são muitas vezes devidamente valorizados ou devidamente explorados pelo próprio setor. Portanto, eu acho que aí há um caminho muito importante a fazer. Se calhar, existe oportunidade para novos desenvolvimentos. Claro. Obrigado, não sei se o Rui quer acrescentar alguma coisa. Não, está muito bem, acho que disseste que era relevante. Ok, muito obrigado aos dois. Vou agora fazer uma pergunta para o professor Nuno Cavaco, que é, que medidas tem em perspectiva com a extensão de vida de produtos da cortiça? Antes de mais, agradecer as questões que estão a ser colocadas. Acho que estes debates, estes webinars, são muito enriquecidos se tivermos uma interatividade e, portanto, desde já também os meus agradecimentos aos participantes e a desafiarem-nos com estas perguntas pertinentes. E esta é mesmo uma pergunta pertinente. Portanto, que medidas é que temos relativamente à capacidade de extensão do ciclo de vida das folhas? Bom, isto não temos nenhuma medida específica. Aquilo que faz sentido relativamente à sua pergunta em concreto é que isto tem a ver com produto e tem a ver com reflexões intrínsecas ao produto. E nesse sentido, a medida que eu lançaria é que a indústria promovesse sessões de inovação coletiva, baseadas eventualmente no conceito de Open Innovation, na tal lógica da visão integrada da cadeia de valor, tentarem em conjunto fazer sessões de Open Innovation com relacionamento às universidades, a centros tecnológicos, etc., no sentido de perceber como é que podem inovar o produto neste sentido. Eu acho que o setor todo ganharia e, obviamente, a economia circular também seria alavancada por este tipo de iniciativa. Portanto, deixo aqui o repto e é a minha sugestão na resposta à sua questão, que me pareceu de facto muito, muito interessante. Obrigado. Obrigado, Nuno. Vou eu agora responder aqui uma questão que é relativamente à ferramenta Corkinfo, que é como é que pode ajudar especificamente a minha empresa. Portanto, como eu disse há pouco, estamos a falar de um inquérito, existe um conjunto de questões que existem nesse inquérito, basta preencher mostrando aquilo que é a realidade da vossa empresa e no final existe um conjunto de recomendações. Portanto, se a empresa já estiver num grau de maturidade elevado, vai existir um conjunto de medidas relativamente a esse grau de maturidade. Se for mais baixo, as medidas são completamente diferentes. Portanto, por isso é que, eu disse há pouco, será fundamental haver aqui, quanto mais reais e mais sinceros nós formos nas respostas às perguntas, melhor será a resposta do próprio formulário relativamente àquilo que serão as medidas a implementar ou as sugestões de medidas a implementar. E claro, se existir aqui alguma dúvida relativamente a alguma das medidas que são sugeridas, podem sempre contar com a APCOR para vos ajudar nesse sentido. Deixo agora mais uma questão e mais uma vez obrigado por esta dinâmica. Esta questão vem por parte da Ana e deixo aqui ao critério quem poderá responder, tanto a Paula como o Nuno, que é como é que propõe o balanço da dispersão geográfica na recolha das rolhas em fim de vida, portanto já utilizadas, na matéria de recolha de fim de reciclagem. A pergunta é, não será o impacto ambiental desfavorável face à deposição ou incineração, tendo em conta o caráter renovável da matéria-prima? Quer dizer, eu posso começar, é óbvio que é assim, essa resposta, para dar com todo o rigor, teria que fazer um estudo de análise de ciclo de vida detalhado das várias opções, dos vários cenários, para dar uma resposta correta, não é? Claro. Mas obviamente eu acho que qualquer estratégia de recolha e reciclagem de rolhas terá que ser uma das componentes-chave
dessa estratégia. Eu acho que existem dois componentes-chave. Por um lado, é a interação com os consumidores para a recolha, vamos lá, a rede de recolha das rolhas usadas, e por outro lado a parte do transporte e logística. E portanto isso só faz sentido, por exemplo, associando a recolha associando a circuitos de logística, esquemas de logística inversa, que portanto que possam justificar, viabilizar, quer em termos económicos, quer em termos ambientais, uma estratégia de recolha de rolhas. E portanto eu acho que não fará nunca sentido implementar uma estratégia, por exemplo, no caso das rolhas usadas, utilizar uma estratégia de rolhas usadas baseadas em esquemas de recolha autónomos e circuitos de transporte depois autónomos e específicos. E portanto eu acho que a parte da logística aí assume um papel muito importante, mas acho que é possível implementar um sistema logístico que funcione e que seja rentável em termos económicos e em termos ambientais. Não sei se o Nuno Cavaco quer acrescentar alguma coisa. Não, obrigado, Paula. Não, eu estou totalmente alinhado com a sua resposta. Eu acho que tem que haver de facto aqui um balanceamento e económico também, não é? Portanto, e a logística aqui vai ser determinante numa lógica de viabilidade económica da solução, isso aí sem dúvida nenhuma. Portanto, fazer reciclagem, sim, a dispersão geográfica é de facto um tema significativo, porque acarreta custos de transporte e, portanto, aqui a logística inversa deverá desempenhar aqui o seu papel. Portanto, só para reforçar essa mensagem, obrigado, Paulo, também. Obrigado ao participante também pela questão. Ok, temos aqui mais uma questão muito interessante e prende-se naquilo que é a cadeia de valor no início, portanto, e que vem por parte do Salvador, que enquanto proprietário e explorador de um montado, gostaria de saber se a acreditação de sustentabilidade na floresta será um mercado do futuro ou se será sempre visto como um nicho para um público restrito. Nuno, queres responder? Sim, eu não sei se estou com o som ligado. Estou. Bom, a acreditação florestal é sempre um reconhecimento de uma entidade externa de que estamos em conformidade com um conjunto de requisitos que são internacionalmente reconhecidos. Portanto, eu diria que relativamente ao mercado e à valorização, ao valor que o mercado dá a uma acreditação de sustentabilidade na floresta, dependerá também da maturidade desse mercado. Portanto, nós sabemos que, em termos dos contextos económicos, se houver uma opinião generalizada de que o indício ou o carimbo, a chancela de que a floresta está acreditada numa lógica de sustentabilidade, obviamente que haverão players do setor que, com maior consciência em termos daquilo que é a qualidade, a segurança, os aspectos intrínsecos à própria exploração florestal e, portanto, irão valorizar de forma diferente. Como eu disse, a sustentabilidade assenta nos tais três princípios, o económico, social e ambiental, e, portanto, ao haver uma acreditação da sustentabilidade da exploração, nós, à partida, um dos critérios que sabemos, que não vai haver exploração infantil quando se está a fazer a exploração da floresta, porque isso vai ser um requisito intrínseco de âmbito social a qualquer normativo que esteja implícito à acreditação da exploração dessa floresta. E, portanto, as sociedades mais evoluídas, mais maduras, mais sofisticadas, em que de facto tem uma consciência diferente daquilo que representa uma exploração sustentável da floresta, terão obviamente reconhecimento e estarão dispostos economicamente também a suportar essa solução. Portanto, pode ser nicho, pode não ser nicho, numa situação inicial acredito que possa haver nicho, mas numa lógica de médio e longo prazo a sociedade e a economia vai evoluir naturalmente para uma generalização deste conceito e uma generalização da aceitabilidade por parte deste conceito.
Ok, muito obrigado, Nuno. Temos aqui mais uma questão, até bastante interessante, portanto, e eu vou expor tanto a ti, Nuno, como à Paula. Portanto, sendo que a reciclagem promove a extensão de utilização do material da cortiça e a extensão do sequestro do carbono neste material, se é retorno do carbono à atmosfera com combustão para aproveitamento energético, pode a reciclagem ser vista como uma medida para a extensão de vida, não dos produtos, mas do material? Eu não sei se percebi bem a questão, agradeço a questão, mas tenho alguma dúvida em perceber. Sim, a reciclagem permite sempre estender a vida do material, não do produto, de facto. O objetivo da reciclagem é reaproveitar o material e, portanto, a resposta é assim, acho que não compreendi bem o alcance da questão, mas sim, a reciclagem pretende aumentar a duração do material e, neste caso, manter o carbono que está sequestrado na cortiça. Se era essa a questão. Porque, quer dizer, a questão do sequestro de carbono em produtos deste género tem sempre que ser vista, associada aos produtos florestais, não é? Tem que sempre ser vista com uma noção de prazo associado à utilização dos materiais e ao ciclo que está associado. Mas não sei se percebi bem a pergunta, mas sim, a reciclagem permite-nos a reutilização do material, não do produto. Ok, muito obrigado. Vou responder aqui só mais uma questão que vem por parte da Tânia Rocha, que é quais as implicações económicas e de competitividade para os agentes industriais resultantes de produtos, processos e serviços mais circulares. Quais as mudanças societais implicadas no seu sucesso? Eu, talvez possa ser eu a responder. Paula, vamos dividir assim as perguntas. Obrigado, Tânia Rocha, também pela sua questão. Ora bem, as implicações são a vários níveis. Obviamente que se nós vamos introduzir soluções que conduzem também, no âmbito da economia circular, conduzem também a aumentos de eficiência, à redução de custos, a redução das emissões de carbono, a processos mais ágeis, mais flexíveis, a ciclos de produção mais curtos, é óbvio que isto se reflete em termos da vantagem competitiva das empresas. E, portanto, aí, por via destes fatores em que existem benefícios diretos, eu diria que as empresas vão ter um benefício direto, não é? Vão ter um benefício direto. Em relação às implicações societárias, é uma questão cultural também, não é? Eu diria que não podemos falar, não podemos dissociar a economia circular de uma cultura e de uma forma de encarar as indústrias e aquilo que é o relacionamento entre as empresas de uma forma também mais humanizada. Isto tudo tem a ver com a nossa responsabilidade como cidadãos e como sociedade como um todo. E, portanto, as implicações para mim são claras, portanto, é de uma democratização, de uma forma mais ágil de nos relacionarmos e também de uma maior consciência e de uma maior responsabilidade civil e social. Ok, Nuno, obrigado pela tua... Sim. Só acrescentar que eu acho que muito da chave para o sucesso, pronto, só para acrescentando um pouco aquilo que eu não disse e expandindo um pouco, para além da nossa parte da responsabilidade e do nosso papel na sociedade e de assumindo essa responsabilidade, eu acho que cada vez mais é possível as empresas encontrarem modelos de negócio circulares que sejam vantajosos e que sejam economicamente vantajosos e que às vezes até paradoxais. Há um caso clássico que é o da Patagónia, que não tem a ver com a cortiça, mas se calhar podemos um dia tentar fazer um paralelismo. A Patagónia é uma empresa que vende produtos de outdoor, camisolas, casacos, coisas para as pessoas irem para a montanha, que
tem uma campanha toda que é Don't Buy This Jacket, portanto que incentiva os consumidores a não comprarem e antes de comprarem um produto deles pensarem 2 vezes se precisam mesmo, se conseguem reparar, se conseguem remanufaturar, prolongar e portanto, quer dizer, é possível encontrar modelos de negócio, por exemplo, muito baseados na lógica do produto, da venda do produto de serviço, de circuitos locais, etc. Portanto, é possível encontrar modelos de negócio que tornem as estratégias de economia circular vantajosas em termos económicos e, portanto, eu acho que com algum esforço se consegue pensar nisso. E é essa a essência da economia circular, é tentarmos encontrar modelos de negócio que sejam circulares e que funcionem para as empresas, não é? Para o setor, no geral. Exatamente. Obrigado, Paula. Anunciar a todos os participantes que estão neste momento que vamos lançar o questionário de avaliação para nos poderem também ajudar naquilo que é a própria evolução destas dinâmicas do webinar por parte da APCOR. Com o procedimento deste inquérito, passava agora a palavra ao Joaquim Lima para dar como fecho essa sessão. Obrigado, Nuno. Bem, eu estou farto de tomar apontamentos, trabalho de casa, porque este encontro nosso deixa-nos sobretudo um trabalho de casa grande. Percebemos que muito está feito, mas também percebemos que ainda muito está por fazer. Antes de ir a um remate mais final, portanto, eu agradeço a vossa participação, a vossa dedicação a este webinar, a todos vós, ao Nuno que teve a responsabilidade de dinamizar e a todos os outros colegas, os professores da faculdade, que efetivamente integram esta equipa de trabalho desde o início com a APCOR e há 1 ano e meio estão a estudar o tema da economia circular na nossa indústria. E, portanto, passaram já por várias etapas do trabalho, o grosso do trabalho está concluído. Hoje concluímos mais uma etapa, lançamos também um pequeno vídeo que o Nuno nos mostrou a todos e que fica desde hoje disponível também para todos os associados, sendo um vídeo que tenta sistematizar de modo rápido toda esta questão problemática da economia circular. E, portanto, o meu obrigado a todos vós por partilharem connosco os vossos conhecimentos, a vossa experiência na temática da economia circular e que é muito útil para o setor. E como ideia principal que reforça ao que já disse anteriormente, percebemos ao longo desta hora e 20 minutos que efetivamente o tema da economia circular diz muito ao nosso setor, ao setor da cortiça. Diz muito porque trabalhamos uma matéria-prima excelente, que tem créditos fantásticos e que de há muitos anos também o nosso setor trata efetivamente esta matéria-prima, mas toda a lógica da atividade do setor como fileira já com muitos princípios da economia circular. Efetivamente somos um setor que se preocupa com muitas das dimensões da economia circular, desde a componente florestal, transformação e fim de vida dos nossos produtos. E hoje, efetivamente, o setor percebe que há muito trabalho feito, mas que ainda temos muito por fazer. E, efetivamente, todos vós nos passaram esta imagem, esta mensagem, e percebemos que temos muito ainda para fazer dentro de casa, dentro do setor, quer numa perspectiva das nossas empresas transformadoras, mas também na relação com a indústria, com a parte florestal, portanto, da produção de cortiça. Há muito trabalho a fazer e algumas perguntas vieram, efetivamente, dos nossos colegas da produção, quando nos questionam hoje, por exemplo, para a problemática da certificação florestal, que é um assunto muito importante e que o nosso vídeo, de alguma forma, também o realça bem como uma prioridade do setor. E se trabalharmos bem a certificação florestal, estaremos a garantir condições de sustentabilidade também e de reforço de capacidade do nosso setor como um todo. E, para além da dimensão interna, temos a dimensão externa e quase todos os oradores realçaram essa dimensão externa. O Rui Santos foi muito concreto, dizendo que devíamos ter uma estratégia mais agressiva externamente e até, diz ele, numa perspectiva com os dirigentes políticos, com os nossos decisores políticos, porque há aí uma dimensão muito importante também no sentido de trazer a dimensão de enquadramento legislativo para
garantir que os setores como o nosso possam trabalhar melhor esta dimensão da circularidade. E, efetivamente, essa também é uma dimensão importante da relação do setor com o exterior, sendo também que a dimensão dos consumidores, os cidadãos que usam os materiais, os produtos que nós disponibilizamos também têm aí um papel, e a Paula também realça muito bem essa dimensão, por exemplo, como perspectiva também o esforço que estamos já hoje a fazer ao nível da reciclagem das rolhas de cortiça, numa iniciativa à escala nacional, associado ao projeto liderado por um dos nossos associados, o Grupo Amorim, em parceria, por exemplo, com as cadeias de supermercado do continente. E esse exemplo já nos mostra como é possível, efetivamente, trazer as rolhas em fim de vida dos vinhos que são consumidos pelos portugueses, e com a ajuda de todos os portugueses podemos efetivamente ter aí um mecanismo de voltar a trazer esse produto que é uma rolha usada, produto em fim de vida, trazer esse produto que tem a matéria-prima postiça, com todas as suas propriedades, e essas rolhas usadas voltam às nossas empresas e podem ter um papel importante no uso em novos produtos que não rolha. É um bom exemplo que eu hoje lembrei, mas outros exemplos irão surgir, seguramente, dinamizados pelo coletivo, através da associação e da nossa rede de associativismo, mas também pela iniciativa das nossas empresas. Portanto, foi um seminário, na minha perspectiva, muito útil, que nos ajuda a sistematizar muitas das ideias do conceito de economia circular, ideias que muitas são bem vividas e há muitos anos no nosso setor, como um todo, na nossa fileira, outras podem ser mais inovadoras, podem ser mais emergentes, mas estou certo que vão ter aplicabilidade no curto e médio prazo das nossas empresas. E, portanto, o que eu diria é que é uma palavra de agradecimento a todos vós por estarem connosco hoje e com as nossas empresas. Até ao momento já temos um pouco menos de participantes a assistir, mas já estamos a 1h30, mas ainda estamos com mais de metade dos nossos participantes que estiveram desde o início atentos e também a participar com questões. Portanto, não sei se penso que está tudo. Agradeço mais uma vez a vós todos e a todos os nossos associados e participantes de fora do setor que estiveram connosco neste encontro. Portanto, marcamos encontro, como o Nuno Almeida refere, daqui a 2 semanas teremos um outro webinar, nessa altura sobre o tema da economia, da indústria 4.0, outra das áreas também trabalhada pela equipa da LCG, que há 1 ano e meio trabalha com o nosso setor. Muito obrigado a todos vós. Obrigado a nós, obrigado pelo convite. Muito obrigada, foi um prazer. Estamos assim encerrado o nosso webinar. Continuação. Obrigada a todos bom dia pelas a todos. questões e Obrigado. parabéns Bom dia. pela iniciativa. Adeus então, bom dia. Obrigado. Obrigada. Ok.